Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Tive uns dias de férias, merecidas férias, e agora estamos de volta, né? Mais um semestre iniciando, um semestre diferente, né? Um ano diferente aí de aulas online, mas eu desejo que, né, nós cresçamos juntos, tanto eu como os meus alunos, e estamos juntos, né? Enfrentando aí essa pandemia que a gente já não consegue mais nem ouvir falar nesse nome. E também por causa disso eu vou dar uma trégua nesses assuntos do coronavírus e vou começar a tratar aqui de assuntos relativos às aulas que eu vou trabalhar nesse semestre, tá? Eu vou estar falando bastante aqui do exame básico de urina, que é o EAS tipo 1, e também do hemograma, que é o nosso exame de sangue para estudo das células sanguíneas, tá? E hoje eu vim falar um pouquinho a respeito da coleta para o exame de urina, o exame básico de urina, que a gente chama de EAS. E o que significa EAS? Por que EAS, né, professora? EAS significa elementos anormais do sedimento urinário. Foi um nome que eles deram, né, para esse exame de urina, que não analisa apenas o sedimento, ou seja, apenas os solutos ali visíveis ao microscópio, né? No caso, células, cristais, cilindros e outras substâncias são visualizadas ali no sedimento da urina. Mas também esse exame, ele fornece pra gente dados em relação a vários aspectos metabólicos, inclusive, do nosso organismo. Dá pra gente triar o diabetes, né, o diabetes mellitus, pois nesse exame é possível a gente detectar a presença de glicose na urina e também quantificar, né, tem como a gente fazer essa medição semi-quantitativa pelo teste de rotina de urina. Dá pra gente avaliar também se o paciente ele tá com algum processo de hepatite, né, uma inflamação no fígado, pela dosagem e detecção da bilirrubina. Dá pra gente avaliar, claro, se o paciente tem algum problema renal, algum problema de insuficiência renal, seja no comecinho, seja já um pouco mais avançado. O bacana desse exame de urina básico da rotina, que é chamado de EAS, tipo 1, é que ele consegue triar a doença renal bem no comecinho. Ou seja, quando as células renais elas começam a trabalhar com dificuldade ou a morrerem ali aos poucos, a gente já pode detectar isso no começo através desse exame, principalmente pela detecção de proteínas que esse exame ele consegue determinar nessa amostra de urina. Para quem não sabe, proteínas são substâncias essenciais para o nosso organismo e não dá para a gente ficar descartando, né, desprezando na urina. Isso não é normal. Os rins, eles devem reabsorver substâncias que eventualmente passarem ali para esses órgãos. Lembrando que a urina, ela é um fluido, né, obtido aí da filtração do sangue, exatamente para eliminar metabólitos que não servem mais, para equilibrar, né, a quantidade de líquidos no nosso organismo, entre outras muitas funções que eu vou falar com vocês sobre isso numa outra aula. Essa aula é para falar sobre coleta de amostra de urina. Qual que é a forma ou a amostra ideal para esse exame básico de urina? É aquela colhida pela manhã, é a primeira urina da manhã, tá? Então, a melhor amostra de urina para o exame básico, que é o EAS tipo 1, é a primeira urina da manhã. Por quê? Porque a nossa bexiga é o órgão armazenador desse fluido, né, que é a urina. E é necessário que ele tenha ficado ali armazenado na bexiga por pelo menos umas 4, 5 horas, que daí a gente vai ter uma urina bastante concentrada, né, com substâncias aí em grande quantidade, que vai nos dar um significado clínico realmente desse paciente, né, conforme
a presença ou não de determinadas substâncias que ali foram armazenadas aí durante esse período. É claro que o exame de urina ele é tão útil na rotina médica, né, na medicina laboratorial, até pela facilidade da coleta. Entre outras amostras biológicas, colher urina é bem mais fácil do que colher qualquer outra amostra biológica, como sangue, né, fezes, líquor, líquido sinovial. Então é sempre mais difícil, mais complicado coletar outros tipos de fluidos corporais, né? A amostra de urina realmente ela é fácil de ser coletada. E é claro que a gente pode fazer o exame de urina básico, que é o EAS, com qualquer amostra. A gente chama amostra aleatória, né? Amostra durante o dia. Claro que a ideal é essa primeira urina da manhã, porque é a mais concentrada. Um aspecto importante da coleta é a orientação, né, para o paciente em relação a fazer a higiene da genitália com água e sabão, antes da coleta em si no recipiente. O primeiro jato de urina ele deve ser eliminado, desprezado, por quê? Porque ele vai ser responsável por limpar o canal da uretra, que é que tem ali, né, naturalmente bactérias que colonizam normalmente, né, nosso corpo exterior e acaba, né, ali penetrando um pouquinho na parte mais baixa do nosso sistema urinário, que é ali essa porção, a uretra, né? Então esse desprezo desse primeiro jato de urina, na primeira urina da manhã, ele é necessário para fazer isso, para limpar o canal da urina. E mesmo em qualquer outro tipo de urina coletada ali durante o dia, ao longo do dia, que a gente chama de urina aleatória, né, amostra aleatória, a gente tem que desprezar esse primeiro jato exatamente por esse motivo, porque ele limpa o canal da uretra. Outra razão para esse desprezo do primeiro jato de urina é a eliminação também de células epiteliais, que estão constantemente sendo renovadas ali no nosso trato urinário baixo também. Então, esse desprezo do primeiro jato de urina, ele é necessário para limpar o canal e para eliminar células epiteliais que estão sendo descamadas ali, e isso acontece com frequência. Porque senão, na análise microscópica dessa amostra, vai ter tanta célula que vai atrapalhar a identificação de outros elementos ali constituintes da urina. Outro aspecto importante é em relação ao recipiente para coleta. Existe o recipiente, o coletor de urina universal, né, que deve ser transparente para a gente já avaliar a cor e o aspecto dessa urina. Em geral, ele tem um volume máximo de 50 ml, mas o que a gente realmente usa para o exame básico da urina é apenas 10 ml de amostra. Então, tendo no mínimo 10 ml de amostra é suficiente. É claro que é sempre bom que o paciente colete um pouco mais para a gente ter uma segurança, até para repetir o exame se for necessário. Então, 20 ml seria ideal. Mas para o teste em si, a gente só usa 10 ml. Quando o médico ele pede, além do EAS tipo 1, a urocultura, aí sim a gente precisa de no mínimo 20 ml de amostra. Porque 10 ml vai para o EAS e 10 ml a gente usa para a cultura dessa urina. Quando que o médico pede a urocultura? Quando ele está suspeitando de infecção, né, no trato urinário e ele já quer identificar o patógeno, a bactéria que está sendo causadora daquela infecção, tá? Então, volume, no mínimo 10 ml e não precisa encher até a tampa, né, gente? Não precisa. 30 ml está excelente. Criança, coleta infantil já é bem mais complexa, mas a gente tem, né, hoje em dia, os coletores infantis, que são saquinhos plásticos com um orifício e um adesivo ao redor para colar na genitália do menininho ou da menininha, né, para coleta dessa amostra, de pelo menos 10 ml de urina. Não conseguiu coletar 10 ml, vazou, né, criança, é muito complicado.
O que conseguir, né, dependendo da urgência do exame, leva para o laboratório e a gente consegue fazer os cálculos tranquilamente para identificação ali dos elementos do sedimento urinário também, de elementos químicos que sejam de interesse ali naquela amostra, tá? E entre a coleta e a análise dessa amostra, tem que ser de no máximo 2 horas. Então, o paciente colheu a amostra de urina, ele já tem que imediatamente levar ao laboratório. Se for um posto de coleta e até chegar na central de exames em si, o próprio laboratório tem que ter um esquema aí de conservação dessas amostras, seja por um conservante químico, né, que é usado no recipiente coletor, ou pelo processo de refrigeração. Mas, para o exame básico da urina, o prazo aí limite é de 2 horas para a gente estar avaliando, sem nenhum conservante ou refrigeração, tá ok? Outro exame de urina que é bastante solicitado é o de 24 horas, aquela coleta que a gente faz em 24 horas num frasco maior, né, que parece uma garrafa PET com uma tampa de rosca também. E essa amostra, geralmente ela é solicitada pelos médicos para avaliação de volume total de urina que o paciente está produzindo, né, nessas 24 horas, para dosar determinadas substâncias que vão indicar a função desse rim, como por exemplo a determinação da quantidade de creatinina, de ureia, ácido úrico, que, né, tendo como base também resultados dessas dosagens também no sangue, dá pra gente avaliar quanto de urina esse rim está conseguindo depurar por minuto. Então, basicamente, a principal razão de pedir um exame, uma coleta de urina de 24 horas, é para avaliar a função renal. E isso a gente faz calculando, aí, dosando esse volume total da urina produzida em 24 horas e outros elementos importantes que tem que ter ali na urina, que são a ureia, a creatinina e o ácido úrico, tá? E a dosagem de proteínas totais, claro, que, como eu falei lá atrás, é um dos parâmetros que a gente consegue avaliar lá no exame básico da urina, aquela urina primeira da manhã, ou urina aleatória, mas nessa coleta de 24 horas também, o médico sempre solicita essa dosagem de proteínas totais nessa amostra, também com o objetivo de triar ou mesmo acompanhar a evolução desse paciente que já sabe que tem uma doença renal, tá? Se ficou muito confuso, eu vou tentar, posso tentar aí ir facilitando aí aos poucos com a nossa conversa ao longo do semestre, ok? Mas o que eu queria falar de mais importante hoje é isso, sobre a coleta de urina para o EAS tipo 1, que é o nosso exame básico da urina, orientações bem básicas, né? E em relação a volume de amostra, tipo de recipiente e para que serve, né, o exame básico da urina, e essa de 24 horas, tá bom? É isso, fiquem com Deus, beijos para vocês. Quem não tá inscrito no canal, se inscreva, dê seu like ou dislike, se você, né, o que você julgar melhor, e compartilhe se você gostou desse vídeo e dos nossos outros vídeos. Obrigada!